Hoje é sábado, dia 5 de abril do ano do Senhor de 2025. Nós estamos na quarta semana do tempo da Quaresma. O evangelho deste dia é de João, capítulo 7, versículos 40 a 53. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele. Então, os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então, os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso alguns dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para sua casa. Outras ocasiões eu já o disse, Jesus não foi uma unanimidade para os seus contemporâneos, como não o é para as pessoas do nosso tempo. A presença de Jesus divide as pessoas no que diz respeito à opinião delas acerca da identidade de Jesus. Nos versículos 40 e 41, nós podemos ler: "Este é verdadeiramente o profeta", diziam alguns. Outros diziam: "Ele é o Messias." Os que passaram a crer em Jesus por causa dos sinais que ele realizava são hostilizados pelos outros. Mas nem mesmo os guardas do templo ousaram pôr as mãos sobre Jesus para prendê-lo. Eles mesmos testemunharam diante dos sumos sacerdotes e dos fariseus: "Ninguém jamais falou como este homem." Seja como for, e qual a resposta dada sobre a identidade de Jesus, nada muda a sua identidade de enviado do Pai. Jesus suscita admiração, perguntas, dúvidas, surpresa, desconcerto. A sua palavra é capaz de encantar alguns, de surpreender a outros tantos e ao mesmo tempo de provocar, em razão da mentalidade hermética de alguns, resistência e rejeição. O leitor sabe, não obstante a instigação dos fariseus, de que o que os soldados experimentaram ouvindo Jesus não era ilusão, mas a verdade. A verdade. Nicodemos, fariseu, um homem notável e membro do Sinédrio, é um dos personagens mais importantes do quarto evangelho. Nesse personagem, em Nicodemos,
nós vemos refletido todos os que empreendem um itinerário de amadurecimento da fé. Nele nós vemos refletido a imagem das pessoas que efetivamente passaram a crer em Jesus, mas têm dificuldade de dar o salto para aderir verdadeiramente à vida proposta pelo Senhor. Tendo ido procurar Jesus à noite, Nicodemos, que agora sai, é aquele que agora sai em sua defesa. Há um salto qualitativo. No início do Evangelho, ele procura Jesus à noite para não ser objeto de crítica dos seus pares. Agora, ele sai publicamente em defesa de Jesus. Ouvir de verdade Jesus é abrir-se à possibilidade de ser transformado por Deus. Por isso, Nicodemos, que ouviu longamente o Senhor, convida em vão os chefes do povo a fazerem o mesmo. No versículo 51, nós podemos ler: será, diz Nicodemos, que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Se da Galileia não havia surgido profeta, não é o caso agora. É de lá, da Galileia, que vem o verdadeiro profeta. E mais do que um profeta, o próprio Verbo de Deus, que escolheu a nossa humanidade como lugar da sua habitação. No caso do Evangelho, os que examinam a Escritura são prisioneiros da letra em detrimento do Espírito, que sopra onde e quando quer. Esses pretensos detentores da verdade fazem da Sagrada Escritura refém de sua própria ideologia, de sua própria imagem de Deus. Que nós abramos o nosso coração para que, através do Evangelho, nós possamos conhecer a verdadeira imagem de Deus. É em Cristo e por Ele que Deus fala e se auto-apresenta. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.